A paz de Cristo a todos, ouvintes e inscritos desse canal, Igreja AD Congregacional. Eu, ouvindo muitos pastores sendo contra o dízimo, e Mateus, para ser bem sucinto aqui, Mateus capítulo 23, é muito extenso o que Jesus falou com os escribas e os fariseus. Ai, né? Ai. Então, veja bem, versículo 3. Assim, tudo quanto vós disserem que guardeis, guardai-o e fazei-o, mas não façais conforme suas obras, porque dizem e não fazem. Quem não é a favor do dízimo é fariseu. Fariseu escriba. Só para nós começar aqui, tá? É fariseu por quê? Porque não acredita e fala que Jesus, ele aboliu o dízimo, sendo que Jesus não abriu a sua boca para falar contra o dízimo. Não abriu a sua boca, tá? No versículo 23, olha só o versículo. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho e do cominho, e tendes deixado o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Isto era necessário fazer, sem deixar de fazer aquela. Jesus aboliu o dízimo aqui? Ele não aboliu. Você ouviu da boca de Jesus ele falando, para os discípulos que não deve pagar-se o dízimo. Não é nem pagar, é entregar. Jesus falou aqui, a justiça, a misericórdia e a fé. O dízimo, ele faz parte da fé. Se você tem fé na palavra de Deus, você entrega o dízimo. Então, se você ler aqui, Jesus está falando assim, para as obras dos fariseus e dos escribas. E aí fala, que eles gostavam de ser aplaudido, gostava de ser chamado mestre, gostava de ser, nas praças, saudado na praça como rabi, eles tinham essa conduta, essa aparência, mas Jesus conhecia dentro deles. Então, hoje, você vê pastor colocando lá, eu não prego sobre dízimo, irmãos, não dê dízimo, muito comentado, E aí, você vai ver que qual é a intenção de um homem que conhece e lê a palavra de Deus? Negar as escrituras, porque está escrito aqui. A palavra de Deus fala assim, seja a Bíblia verdadeira, palavra de Deus verdadeira, e o homem mentiroso. Então, se você ler novamente aqui, na cadeira de Moisés assentaram os seus escribas e os fariseus. Mateus capítulo 23, versículo 2. E aí Jesus falando para o discípulo, lá no versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. No versículo 3. Assim, tudo quanto vós disserem que guardeis, guardai,
e fazei, ponto e vírgula. Aí vem a resposta do que Jesus está falando. Mas não façais conforme as suas obras, vírgula, porque dizem e não fazem. Ok? Olha só. Engula isso daí. No versículo 23, novamente. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas! Exclamação. Porque pagais o dízimo da hortelã, vírgula, e do endro e do cominho, vírgula, e tendes deixado o mais importante da lei. 2 pontos. A justiça, vírgula, a misericórdia e a fé. Eles não tinham isso. Eles não cumpriam a justiça de Deus, eles não cumpriam a misericórdia de Deus e eles não exerciam fé. Se você não entrega o dízimo, meu amado, você não tem fé. E ainda escuta esses escriba e fariseu e você bate palma para eles, ó. Vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. Não fala o que Jesus não falou. Ponto. Isso era necessário fazer, sem deixar de fazer aquela. Guia cegos que coam o mosquito e engolis o camelo. E aí você lê todo o texto. De maneira alguma, Jesus, ele citou, falou sobre o dízimo. Aliás, para mim, o dízimo ele é antes da lei. O dízimo ele é antes da lei, porque Melquisedeque, né, ele recebeu o dízimo de Abraão, o nosso pai da fé. Deus abençoe a todos, vou ficando por aqui, que Deus possa iluminar nossa mente e aumentar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Amém?